Então, para a gente começar, tá? Sim, Lili. Tá ouvindo? Sim, Peço, sim. obrigada. Peço aos amigos espirituais, aos protetores da nossa casa, do Aliança do Divino Pastor, que possam nos ajudar nessa noite, para que possamos conduzir a reunião da melhor forma possível, e que não só nós encarnados, mas que também aqueles desencarnados que necessitam, que possam aproveitar e, quem sabe, serem ajudados com as palavras e com as coisas que nós vamos aprender hoje, né? Eu, quando preparei também a palestra, também aprendi muita coisa, né? Pensei em muita coisa, que nós possamos ter uma noite tranquila, graças a Deus. Eu vou falar de uma coisa hoje, eu vou até fazer uma brincadeira. O que é, que todos nós temos, que nem todos nós valorizamos ou preservamos, que dá uma dor de cabeça horrível para manter, que nem Novalgina passa. E que eu nem sabia que dia 15/5 era dia de comemoração. A família, né? E é incrível, gente. Eu vou falar da família porque é um assunto comum. Antes de começar, eu queria dizer que tem duas palestras na internet muito interessantes sobre o assunto. Para quem gosta, para quem tem filhos pequenos, muito interessante. Uma é do Rossandro, que fala Família, Desafios da Convivência. E o outro é de uma psicóloga, que é da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que é a Maicília Andrade. E o tema é a importância da família. Então, vamos lá. Todos nós fomos convidados, né, a viver uma experiência familiar. Talvez muitos de nós não sejamos pais, mas com certeza todos somos filhos. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: o colégio familiar o colégio, então, é um local de ensinamento, né? O colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolverem na Terra uma tarefa construtiva, de fraternidade real e definitiva. Portanto, foi um compromisso que aquele grupo assumiu lá no plano espiritual de virem para a escola, o colégio da família. Preponderam nesse instituto divino os elos de amor, fundidos nas experiências de outras encarnações. Todavia, ali ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito, do passado obscuro, a fim de se transfundirem, ou seja, de se transformarem em uma solidariedade fraternal com vistas para o futuro. Portanto, a família é um projeto espiritual que não se constrói sozinho. A união de determinados grupos não é ao acaso, não é aleatória e tem uma finalidade. Emmanuel completa e diz o seguinte: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Nenhuma instituição talvez seja mais importante na sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. E o que nós vemos hoje? Eu sei que hoje nós temos composições de famílias diferentes, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do comportamento que nós temos dentro de um grupo. É isso que eu vou querer falar hoje. Certo? E é o que a gente observa é que nós aproveitamos muito pouco dessa condição de ser a família uma posição de educação e regeneração para todos nós, né? Conviver é um desafio, conviver em família é um desafio ainda maior. Haroldo Dutra, ele brinca que a família é um incômodo construtivo, né?
Você está querendo ficar quieto, vem um e quer falar com você. Você está no escuro, vem um e acende a luz. Você está com a luz acesa, vem o outro e apaga, diz que está gastando luz. E assim vai, é o convívio do dia a dia, né? Mas você aprende a ser incomodado e a incomodar, e isso é conviver, né? Isso é trocar experiências ao longo do tempo. E nós estamos, hoje em dia, tão habituados à individualidade, a viver mais nesse egoísmo, nesse egocentrismo, que nós não estamos desaprendendo a viver no coletivo. A gente não sabe mais compartilhar, dividir. Isso gera cada vez mais um afastamento. E o que acontece? Os incômodos são ainda maiores, né? Cada vez mais aquele pensamento egocêntrico dentro do próprio lar. E aí nós perdemos as chances dos aprendizados da paciência, da tolerância e até de desenvolver o carinho, né? Manter uma harmonia dentro do lar é um exercício diário de todos. Não é só da mãe ou do pai, é de todos. A família, ela exige um investimento, né, contínuo da parte de cada um. É o dividir, é abrir mão das coisas, é o que você tem que aprender a repartir, é a ter paciência, é quando você quer ficar quieto, em silêncio, o outro quer conversar, o filho quer brincar, né? Tem coisa mais irritante quando você pega uma fatia de torta e alguém diz que é um pedaço? É isso, família é isso, gente. É ter o tempo todo que repetir, repartir, dividir, né? E isso nos amadurece. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele diz o seguinte, ele pergunta, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços da família? E olha o que os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento ainda maior do sentimento do egoísmo. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia, né? As relações estão se perdendo, né? Nós vemos que as pessoas vivem nas redes sociais uma fantasia, aquilo não existe. Todos sempre rindo, mostrando aquilo que acham que gostariam que os outros pensassem que eles são e que eles têm. Mas aquilo não é uma realidade, é um verdadeiro fake news, né? Os laços estão se desfazendo dentro da família. As pessoas estão no lar, mas sem fazer parte daquele lar, né? Não se sentem pertencentes a ele. Estar num lar em cômodos diferentes não significa conviver, gente. Não significa estar junto. Porque conviver significa conversar, respeitar, trocar ideias, trocar carinhos, observar o outro, né? A família, estar numa família pensando só em si, não adianta. A gente não está tirando daquela escola, como diz Emmanuel, aquilo que nós poderíamos tirar em proveito próprio até, não só do grupo, mas no próprio proveito. Nós sabemos que a família também é um palco dos nossos grandes resgates. Não viemos só acompanhados dos nossos amores, mas viemos juntos com grandes desafetos, né? No núcleo familiar estão os amores, mas também estão os grandes desafios, né? As inimizades, o ódio, os ciúmes, os ressentimentos. E viver isso é muito difícil, né? Hoje nós vemos que muitos filhos não falam com seus pais, morando até nas mesmas casas e dormindo, às vezes, no mesmo quarto. Irmãos que não falam com os irmãos e com os pais há anos, e às vezes já nem sabem mais por quê. Já nem sabem qual foi o motivo, onde tudo aquilo começou. Com essa avalanche de desencarnes que nós tivemos por causa da pandemia, né, que fomos pegos de surpresa, muitos pais vendo seus filhos indo embora, muitos filhos vendo seus pais indo embora, quanta coisa ficou sem ser dita, quantas coisas ficaram sem ser esclarecidas, resolvidas, né? Porque a briga, o desentendimento afastava. Todos acreditam que conhecem uma história de uma família
que tenha desentendimentos. E até nas nossas próprias famílias nós temos casos, né? E é incrível que, se você ouvir de cada um a versão deles, você fica até espantado, porque parece que todos têm razão. Você acaba sem saber quem tinha que pedir perdão a quem tinha que pedir desculpas a quem tinha que perdoar quem. E o pior, que criam argumentos cada vez mais convincentes para achar que tem razão mesmo. E por esse motivo não cedem, não sabem rever a posição e mudar, né? Esse sentimento de raiva que vai aumentando ao longo do tempo gera muita energia. Diferente da depressão, que é algo que desenergiza o indivíduo, a raiva ela energiza. Ela cria uma criatividade. Quando passa aquele momento inicial da fúria, a raiva começa a ter toda uma linha de raciocínio. E é incrível como as argumentações são lógicas, precisas, com riquezas de detalhe, inteligentes, né? E isso acaba ainda mais alimentando aquela certeza de que o outro está errado e que eu é que sou dono da razão. Quando a pessoa começa naquele processo de ruminação daquela atitude que ocorreu, da briga, do ressentimento, enfim, ela começa naquela ideia fixa, né? Relembrando, revivendo, relembrando, revivendo, e pior, só aumentando cada vez mais a chama daquele ódio, daquela raiva. É uma bola de neve, cada vez é uma discórdia maior. A intenção de unir dois ou três desafetos é justamente para que o conflito e o ressentimento dê lugar à fraternidade, que o passado possa ser desconstruído e que, através de uma harmonia, de um entendimento, de uma compreensão, as pessoas adquiram duas coisas fundamentais: o amor e o respeito. A palestra do Rossandro fala muito nisso e é muito interessante. E aí eu vou contar aqui 3 breves histórias, rapidinho para vocês verem. Por incrível que pareça, depois que eu montei a palestra, as mães são, coitadas, as personagens principais, né? Numa casa onde mora um casal de filhos adultos e uma mãe em torno de 75 anos. O pai faleceu há 2 anos e ele era a grande ligação afetiva dos filhos e da mulher. Não se entendem, todos brigam entre si. A mãe e a filha dividem o mesmo quarto e não se falam. A irmã e o irmão não se falam. Se um está na cozinha, o outro tem que sair. A filha é extremamente católica e o filho e a mãe evangélicos. Atenção, assim como eu falei antes que eu não estou falando da constituição da família, eu também não estou falando de religiões, eu estou falando do comportamento humano. Portanto, nada contra as religiões. Inclusive, essa filha muito católica, todo dia à noite, à meia-noite, reza um terço. E a mãe não pode entrar no quarto, porque elas dividem o mesmo quarto, a mãe não pode entrar no quarto. Essa mãe, ela cozinha, mas não oferece um prato de comida à filha. Nem nos dias festivos, de Natal, Páscoa, aniversário, Ano Novo. Come ela e o filho. Ela recolhe tudo e nada oferece à filha. Eu conversei com a filha esses dias e ela me disse o seguinte: ela diz que não vai dormir no quarto porque eu estava rezando à meia-noite. Mas, com a pandemia, eu passei a rezar mais cedo e agora ela não quer entrar no quarto, só muito mais tarde. E aí eu fico pensando, meu Deus, como conseguem viver assim? O que afastou essa família? Nem eles sabem aonde tudo isso começou. Mas uma coisa é certa: quanto mais eles convivem, mais aumenta a raiva que um sente
pelo outro. E ninguém começa a quebrar, a desconstruir essa situação. Quem vai dar o primeiro passo? Acho que nessa encarnação, nenhum dos três. Onde mora a compreensão, a harmonia, meu Deus? Onde está a função educativa e regenerativa nesse grupo familiar? Não existe. Segunda história. Mãe esquizofrênica. 3 filhos, todos adultos. 2 homens e uma mulher. O pai era a ligação afetiva dos filhos e mantinha, sustentava emocionalmente aquela mãe. Morreu há 6 meses. Os filhos sempre iam na casa dos pais, porque o pai fazia as festas de Dia dos Pais, de Dia das Mães, Natal, e fazia questão de chamar os filhos para participar, que iam com os netos. O pai morre, essa mãe sempre infernizou a vida da filha. O filho caçula tem um péssimo relacionamento e péssimas recordações da infância com ela. E o filho mais velho era o xodó. Esse pai morre, o filho caçula, de imediato no enterro, diz, nunca mais, ele mora em São Paulo, e diz, nunca mais eu volto aqui. Não tenho por que voltar. O filho mais velho vai lá uma vez por mês, quando vai. E a filha vai todos os dias. E a filha, ela vai e ela está ficando doente, porque ela só fala do desprazer e das coisas horríveis que a mãe fala para ela, que a mãe fala para as cuidadoras, porque a relação da mãe com o sexo feminino é péssima. A mãe, do ponto de vista psiquiátrico, está estável. E a filha diz, eu sinto que é uma obrigação minha ir lá, mesmo que isso me custe a minha saúde física, emocional e espiritual. Vocês vão me dizer assim, Meliane, mas a mãe é psiquiátrica, é esquizofrênica, é doente, coitada. Gente, há muito mais do que uma doença aí. Há um passado. E, com certeza, foi a energia desse passado deve ter contribuído muito para essa doença psiquiátrica. Terceira história. Mãe solteira grávida, que quando sabe que é uma menina, batia com a barriga na parede e dizia, eu não vou disputar o meu lugar com outra mulher. Esquisito ouvir isso, né? Quando a criança nasceu, o médico chamou a família e perguntou, a mãe usa drogas ou usava drogas? Porque a criança no berçário não parava de se bater. Nos primeiros meses, essa mãe fechava a criança no quarto, telefonava para alguém e dizia, vem aqui logo, antes que eu a mate. Eu não estou me controlando. Era uma criança, um bebê. Nunca fez nada a ela. Essa mãe não é doente. Essa mãe trabalha, extremamente inteligente, uma mulher esperta, mas sem sombra de dúvida. Esse passado, esse encontro difícil, grita naquela relação. Que vai piorar, porque hoje essa filha adulta nem fala com a mãe. Quantos mal-entendidos, quantas percepções e interpretações erradas de uma série de situações alimentam a nossa raiva, os nossos sentimentos do passado. Às vezes, motivos fúteis, já num relacionamento árido, que é o início de tudo recomeçar. Quantos filhos não falam com os pais? Quantos pais não falam com os seus filhos? Quantos se amam no dia par e se odeiam no dia ímpar? E a família é um local de educação e regeneração. E aí, nós vamos ver que se pudéssemos visualizar o plano espiritual desses lares, dessas famílias, nós iríamos nos assustar com a quantidade de mentes que estão alimentando aquele processo. Alguns até podem ter problemas psiquiátricos, mas, com certeza,
a influência espiritual não só afeta a produção, os centros nervosos com a produção dos neurotransmissores, que são base, né, para a causa de muitas doenças, como também essa influência espiritual negativa é o grande manipulador das energias fluídicas que envolvem essas almas encarnadas. É preciso compreender o processo, perceber como a situação é nociva e dar o primeiro passo. Começar a modificar. Senão, são reencarnações e encarnações se repetindo o mesmo erro. Na palestra A Importância da Família, da psicóloga Maicila Andrade, ela fala o seguinte, eu vou repetir exatamente aqui 2 pedacinhos. Qual a importância da família? Crescimento, aprendizado, segurança, educação, apoio, amor, ensinamento, paciência e tolerância. Do ponto de vista espiritual, qual a importância da família? Aprender um amor fraterno. Aprender a tolerar. Aprender a dividir e compartilhar. Aprender o equilíbrio de dar e receber. É aonde o princípio da encarnação se realiza, porque para eu reencarnar, eu preciso de uma família, eu preciso de uma mãe. Aonde eu tenho a chance de experimentar papéis diferentes e funções diferentes nas diversas encarnações, e eu até diria, às vezes, na mesma encarnação, né? Muitos filhos se tornam verdadeiras mães dos seus pais. É o lugar depurador dos conflitos passados. É retornar aos processos psíquicos deixados em aberto nas encarnações anteriores. Olha que interessante. A família, ela repete uma frase de Emmanuel, tem função educativa e regenerativa. E aí ela muda um pouco o enfoque. Como é que eu posso atuar de forma educadora e regenerativa nesse grupo? É um desafio, porque existe o eu, existe o outro e existe o nós. Existe um passado e existe um presente. Passado esse que eu desconheço e um presente, que se entrelaçam. Como eu, como indivíduo, como individualidade, posso ter uma função educadora e regenerativa em mim diante desta família. Essa família, ela coloca de uma forma muito interessante, essa família está em nós. Essa função educativa e regeneradora, eu posso começar por mim mesma, mesmo que o resto do grupo não consiga perceber e fazer isso. Ela diz, essa família que está em mim tem muitas representações. É o grupo familiar que eu estou atualmente, que pelo menos é mais de 2. É a vivência dos meus antepassados, as crenças, os legados, os hábitos de viver e conviver, difíceis de serem quebrados. Nós repetimos muito dos nossos antepassados nos ensinaram ou que faziam, né? E é quebrar, às vezes, esse processo em momentos diferentes da vida é difícil. A parentela espiritual é a terceira representatividade que está junto de nós. Uma parentela espiritual e conflitos espirituais de vivências anteriores. Não só aquela que nós trazemos para solucionar, mas também as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações que estão lá no nosso arquivo do nosso perispírito. Para uma mudança de atitudes, é preciso uma coisa, um envolvimento individual. Eu preciso querer e me envolver. Como disse no início, há um comprometimento. Nós fomos convidados para um colégio familiar, no plano espiritual, onde nos comprometemos. Aonde está o meu compromisso dentro do grupo atualmente? Agora que eu estou aqui encarnada. Eu preciso ter um envolvimento individual e assumir o papel que me cabe neste grupo.
E qual é esse papel nesse grupo? Qual é o meu lugar? Eu estou sendo útil ou eu estou sendo mais um palito de fósforo toda hora botando mais fogo ainda na lenha? Qual é a percepção que eu tenho hoje de fatos que desencadearam tanta dor, tristeza e mágoas? Porque conforme nós vamos amadurecendo, a percepção de certos fatos, a interpretação de certos fatos também vai se modificando. É necessário parar de repetir as mesmas versões, as versões das mesmas histórias, parar de repetir as percepções dos sentimentos que já se foram, porque é como se eu tivesse parado lá naquele momento e vivendo sempre aquele passado. É preciso parar de acusar. Já vai ajudar muito se a gente parar de implicar com o outro. Já ajuda muito. É hora de ressignificar essas histórias. E aqui eu vou dar um exemplo, uma outra história. Uma mãe que dá o seu filho para adoção. Para aquela criança, aquilo foi um ato de rejeição. Durante toda a sua infância, com certeza, ela viveu talvez a sensação da rejeição, de não ter sido amada, por que a mãe deu, por que a mãe não quis ficar com ela. Talvez na vida adulta, mudando o foco em que ela olha a situação, mudando a percepção com que ela vê aquela situação, muito provavelmente ela vai perceber que aquilo foi muito mais um ato de amor do que um ato de rejeição. E, às vezes, é isso que a gente tem que fazer com uma série de nossos conflitos passados. Ressignificar a forma como percebemos eles. Porque nós amadurecemos, nós mudamos, nós aprendemos outras coisas, nós tivemos outras vivências, e, de repente, olhar aquela situação não tem mais para mim o peso que tinha naquela época. Mas se eu fico parada, estagnada naquele momento antigo, sempre relembrando, sempre acusando, sempre argumentando da forma mais inteligente as minhas razões e os meus motivos para ter raiva do outro, eu estou preso àquilo, eu estou preso àquele passado, eu não ando, eu não evoluo, eu não caminho. Né? Muito interessante que ela diz, até Viktor Frankl também diz isso, onde se gera a dor, se gera o recurso para atenuá-la. Basta modificar o ângulo que eu visualizo a situação e não me vitimar. E isso é importante. Aonde tem a dor, eu tenho recurso para me modificar. A mesma situação da adoção pode muito bem, no sentido da dor da rejeição, se agarrar ao recurso daquela situação que foi, de repente, ter uma condição de vida, uma qualidade de ensino, uma proteção, não passar fome, né? E isso gera um recurso que atenua aquele sentimento de desvalia, de baixa estima, de ter sido desamado, do desamor. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou me dar o luxo de contar mais uma historinha aqui, que eu já contei uma vez na Aliança. Eu tenho uma doente que o pai dela, o avô era uma pessoa muito rica, o pai era um mulherengo, e numa dessas indas e vindas, ele se apaixonou por uma cigana, engravidou essa cigana. A cigana foi expulsa do grupo porque ele era um homem comum, ele não era do grupo, da comunidade dos ciganos. Ela foi expulsa do grupo grávida. Ele era um mulherengo, nem estava aí, largou a cigana grávida. Ela teve o neném, o avô, muito preocupado, foi atrás dela e disse a ela que sabia que ela tinha sido expulsa do grupo e que ele gostaria de criar a criança. Ela, abandonada pelo grupo, deu a criança para ele criar. Essa criança teve de tudo, hoje é uma mulher, teve de tudo, foi muito bem educada, o avô era uma pessoa extremamente afetiva, o pai vivia de farra,
mas o avô assumiu aquela paternidade e, mais ou menos aos 8 anos, essa criança pediu, o avô nunca escondeu dela a verdade, aos 8 anos, essa criança pediu para conhecer a mãe. O avô localizou a mãe, morava numa comunidade, no morro, e ele foi com a criança até lá, primeiro falou com a mãe aceitou de vê-la, foi levar a criança até lá, e ela disse para mim, Eliane, era só um cômodo, a cozinha, o quarto, tudo era no mesmo lugar, muito pobre, muito sujo. Eu fiquei ali conversando com ela, meu avô me deixou com ela um telefone e disse, quando a senhora quiser, ou quando ela quiser ir embora, a senhora me chame que eu venho buscar. Daqui a pouco entra pela porta um homem bêbado, quando vê a garota lá, era o marido da mãe dela, quando vê a garota, começa a bater na mulher, ela se desespera, pega a menina, sai correndo, vai para o bar, liga para ele, ele vai buscar. 2 dias depois, essa mulher se matou. E o avô soube, e ela acabou sabendo. Ela disse para mim, eu sei que ela morreu, ela se matou de vergonha, mas eu sei que ela teve por mim uma atitude de amor e que ela, naquele pouco que eu estive com ela, eu percebi quanto foi duro para ela. Uma criança, né? Hoje uma mulher, ela lembra, ela diz quanto foi duro para ela ter me dado, mas que era a única atitude que naquele momento de segurança e proteção que ela podia fazer. Portanto, ela pegou a dor e gerou um recurso. E ela diz, eu hoje respeito muito as mães que fazem isso, procurei ser uma boa mãe e entendo e rezo por ela. Isso é ressignificar a dor, ressignificar os problemas. Essa mulher poderia se vitimar a vida inteira porque ela acabou deflagrando, sem querer, o suicídio dessa mulher. Sem querer, não foi culpa da menina, óbvio que não, né? Já havia nela, talvez, aquela vergonha de já ter sido expulsa da comunidade e agora vendo a filha, viu a filha... a filha a viu sendo o marido batendo, né? Então é óbvio que, mas ela poderia ter esse sentimento de culpa, poderia ter o sentimento de culpa de ter sido abandonada, largada, do pai ser um mulherengo e largar tudo para lá, mas não. Ela hoje é uma mulher firme, né? Então usou o recurso para mudar. Outro exemplo, quantas mulheres abusadas na infância, de vida humilde, às vezes pobre, fizeram da dor, do sentimento de impotência, de humilhação, né? Fizeram uma fonte geradora de forças que a alavancou para serem mulheres produtivas, proativas, dignas daquela situação que elas adquiriram. Então, é isso que muitos de nós temos que fazer dentro dos conflitos do nosso lar. Buscar o recurso. Aonde está o recurso? Onde eu posso modificar, né? As pessoas vivem, então, apenas se lamuriando, ruminando seus desafetos, alimentando os seus argumentos e aumentam ainda mais o seu grau de vitimação. Isso gera uma depressão, desenergiza a pessoa, né? Precisamos entender que todos nós passamos por estágios e crescimentos para a nossa individualização. Não é egoísmo, é crescimento como indivíduos, como espíritos individuais que somos, né? E aí nós florescemos, nós falhamos, nós crescemos, nós encalhamos, nós recuamos e vamos amadurecendo, todos nós. E é importante entender que aquela mãe, aquele pai que, de repente, criaram em nós alguns traumas, estavam fazendo o melhor deles, porque nós também erramos para os nossos filhos, né? Erramos nas nossas relações, mas estamos amadurecendo, às vezes pensando que estamos fazendo melhor. O que nos adoece e nos enfraquece, às vezes não é o fato em si, mas é a forma e a percepção como eu interpreto o fato, o conflito, a briga, ou seja lá o que for, né? Sempre relembrando que
quando a gente sempre fica relembrando a história, a gente só vai aumentando de energias ruins e atraindo energias que pensam naquela mesma vibração. É importante quebrar e trazer fatos prazerosos, né? Quando a gente lê naquele Daniel Goodman, que ele fala da raiva, que quando você percebe seus sentimentos de raiva, você deve trazer boas ideias, bons pensamentos para quebrar, para distrair o teu raciocínio da raiva. Ela fala a mesma coisa, a Marcília, né? Ela diz, quando você está extremamente angustiado num conflito familiar, etc., traga os fatos prazerosos daquela relação. Lembre os momentos de convívio bom, né? Tente olhar aquele passado, porque todo convívio teve o seu lado de amor, teve o seu lado prazeroso, não é só o lado ruim, o lado sombra. E ela diz, isso tem um efeito hipnótico, isso é terapêutico. Então, dentro da nossa casa, ao invés de ficar toda hora acusando, cutucando, reclamando, né? Vamos trazer as coisas boas. Quais foram os momentos felizes, os dias alegres, as coisas boas que nós conseguimos juntos dentro de um relacionamento? A família deve ser a fonte de cura, gente, e não a fonte de doenças. E hoje o que nós vemos é que as pessoas preferem ficar fora de casa do que dentro da casa delas, porque a casa virou um inferno. Cada um de nós faz parte de um grupo e deve assumir o seu papel no grupo. Esse papel vai mudando conforme nós vamos crescendo e amadurecendo. Antes, nós éramos dependentes, o outro era o provedor financeiro e afetivo. Hoje, há uma mudança de posicionamento, né? Será que eu mudei? Ou eu ainda exijo que o outro me forneça afeto, paciência, carinho, tempo e dinheiro? Dinheiro atrapalha bastante família, né? Mas chegará ainda um tempo em que eu terei que ser o provedor de cuidados, atenção, carinho, paciência e até dinheiro para sustentar meus pais. E é muito comum a gente ver isso, né? Convido a todos, portanto, a revisitarmos os nossos papéis como membros da família, né? A pensarmos se poderíamos ressignificar essas histórias de conflito no passado, os sentimentos ruins que temos uns dos outros. Trabalhar com a família, trabalhar com aquela família que existe dentro de mim, porque ela está aqui e eu preciso ter acesso a ela e trabalhar. Se eu modificar a minha energia, eu até posso modificar a energia do outro, mas eu estarei, pelo menos, salvando eu mesmo. E isso não é egoísmo, tá? É a chance de eu poder, ao me salvar, conseguir salvar o outro. É que nem aquele negócio do oxigênio no avião, quando o avião está caindo. Qual é a orientação? Coloque as máscaras de oxigênio primeiro em você. Tome fôlego, raciocínio, oxigênio no cérebro, raciocínio, e aí você pode salvar o outro, né? Você pode ajudar o outro. Para dar amor, eu preciso ter amor em mim. Para compreender o outro e perdoá-lo, eu preciso me compreender e perdoar. E para pedir desculpas verdadeiras ao outro, eu preciso me conhecer, me aceitar e saber aonde eu errei. E mesmo que ele não aceite o meu perdão, isso não importa. O que importa é que eu estarei me desligando daquela vibração, daquela energia ruim, daquela dor, daquele sofrimento, porque cada um de nós é responsável pela vibração com que se alimenta. Peço, por gentileza, que todos hoje oremos pelas famílias que nós conhecemos, que vivem verdadeiros infernos, que estão jogando fora as suas encarnações, que não estão aproveitando nada, muito pelo contrário. Esse mês é o mês de Maria, né? Mês de maio. Então, eu vou pedir a todos que possamos orar e pedir a Maria Santíssima que possa cobrir essas famílias de muita paz, de muita
energia de bênçãos, de amor. Boa noite a todos. Vou fazer uma oração e aí a gente se despede para o passe. Maria, Mãe de Deus e de todos nós, Maria, que o teu manto de proteção possa envolver os nossos lares, mas em especial, Maria, nessa noite, envolva todos aqueles lares que sofrem, que vivem na realidade dias terríveis de ódio, de ressentimento, de desamor, que possam aos poucos resgatar os seus papéis e, principalmente, se conscientizar que aquele convívio é uma grande oportunidade para crescerem espiritualmente. Que o amor possa ser plantado em cada lar onde a discórdia impera. Obrigada por tudo. Boa noite a todos e boa semana. Graças a Deus.